querido ser de luz, agradeço por este novo dia, esse novo amanhecer que se inicia. Peço que abençoe cada momento, cada respiração, cada encontro e cada oportunidade. Ilumine os nossos caminhos com sabedoria e amor. Nos proteja com a sua luz divina e nos guie para que possamos viver este dia com paz, amor e gratidão. Abençoe os nossos entes queridos, nossos familiares, amigos e também aqueles que nos rejeitam. Que possamos sempre ser um instrumento de amor e paz e que a sua luz brilhe em nossos corações. Amém. Bom dia, pessoal! Estou eu aqui na Vibe Mundial e na Astral TV, toda quarta-feira, às 6 horas da manhã. E convido você também a seguir todas as redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, onde por lá você pode interagir conosco também e solicitar informações estando no Brasil, fora do Brasil. É só entrar em contato através do telefone 11 93262 6446. Então, ali você tem as suas informações de cartas de 30 e 60 minutos ou da hidromancia de 60 minutos, podendo também fazer a sua pergunta objetiva qualquer dia. Fica o meu convite aí a cada um de vocês. No dia de hoje, nós vamos tratar de um tema que é interessante para todos nós. Nós vamos falar sobre harmonização energética e equilíbrio interior. Então, assim, como que nós podemos enxergar ou chegar a essa harmonização e esse equilíbrio, né? Equilíbrio interior, como buscar, como encontrar. Então, eu e a Voz do Além estamos aqui para podermos trazer para você sobre esse tema, né? Como que tudo isso está envolvido com oráculos, com a espiritualidade e tudo mais. Bom dia, Voz do Além. Bom dia a todos. Fábio Ricardo, diz uma coisa. Como que através da sua leitura de tarô ou da sua leitura online ou presencial, de 30 ou de 1 hora, você consegue observar que a pessoa não está energeticamente harmonizada? Gente, é incrível isso, né? Ele colocou na questão do tarô, né? Da leitura das cartas, não importa o oráculo, mas ele é testemunha disso. Às vezes recebo uma pergunta e falo, ixi, essa pessoa está mal. Eu já falo logo, é algo que vem de dentro para fora. E o desequilíbrio, claro, existe toda uma ética dentro do nosso trabalho, né? Então, dentro dessa ética, é claro que eu tenho que estar respondendo aquilo que está sendo perguntado. Mas claro que eu vou me pautar também um pouco nisso que eu estou recebendo já de informação. Então, uma tiragem de carta simples, muitas das vezes não vai trazer. Ela vai trazer a resposta daquilo que a pessoa está perguntando. Agora, além daquilo, com certeza eu estou sabendo muito mais antes de tirar as cartas. Essa harmonização que a pessoa tem que ter, às vezes é percebido na própria pergunta, quando você responde uma pergunta objetiva. A pessoa está tão desequilibrada energeticamente
espiritualmente que ela não consegue nem fazer a pergunta, é isso? Muita gente não sabe fazer pergunta. E a gente percebe que não é uma questão de intelectualidade, nada disso. Elas não conseguem, elas não sabem se expressar diante do desequilíbrio que ela vive naquele momento ou daquilo tudo que ela vem passando. Então, assim, vou começar por um aspecto bem simples, para que todo mundo possa aprender. Exemplo, a vida amorosa. Não existe vida amorosa. Aí a pessoa coloca assim, vida amorosa solteira. Tá, claro que se você está solteiro, você não tem nem vida amorosa. Então, isso não é pergunta. Então, o oráculo, ele responde a questionamentos, a perguntas que precisam ser bem elaboradas. É claro que neste caso da vida amorosa que eu citei, ou vida financeira, vida profissional, fala do meu trabalho. Gente, o que eu vou falar do seu trabalho? Você tem que fazer a pergunta e dizer o que você quer saber do seu trabalho. Ou seja, agora, você vai encontrar, claro, outras pessoas mais competentes aí, de repente, do que eu, que vão te responder ali adivinhando qual é a sua pergunta. Vai ser melhor ainda, né? Que nem como que é o nome dela, daquela humorista que faz um podcast, a Tata Werneck. Ela recebeu um médium e ela falou assim, você sabe qual vai ser a minha primeira pergunta? Entende? Ela fez exatamente esse jogo. Mas por quê? Porque, na realidade, o oraculista, o médium, não está ali para adivinhar o que você quer, e sim para sentir as suas emoções, as suas situações, para poder, daquela forma, a partir do momento que nós sentimos, nós podermos também trazer ali de uma forma que possa levar um equilíbrio para você. Isso é fundamental. Tá? Então, saber fazer a pergunta, muitas das vezes também, ou não saber, não nesse sentido que eu coloquei, mas num processo de não saber como se expressar para poder se fazer entendido do que se quer saber, também isso já demonstra ali que existe uma falta de harmonia e que ela precisa realmente de ajuda. Os seus guias, eles insistem muito que você não use oráculos, né? Que você use a hidromancia. Você está aí com a taça, dentro da taça tem um cristal, né? Dentro dessa consulta que você faz de 1 hora com a hidromancia, como que você ajuda a pessoa a se alinhar? Porque esse alinhamento ele precisa ser no corpo, na mente e no espírito, não é? Sim. Eu gostaria muito que as pessoas tomassem essa consciência de que a harmonização não, do corpo e da mente, do espírito, de tudo, para que a vida possa fluir de uma maneira um pouco mais sutil, tranquila, as pessoas pudessem dar sequência. Sequência é ficar fazendo consulta o tempo todo? Não, não é isso não. Sequência no sentido de perceber aquilo, criar suas metas, seus objetivos, mas buscar realmente um lugar, como para muitos eu falo, não importa onde seja, mas que seja um local sério, para que você dê essa continuidade. Por isso, inclusive, nós lá na Chácara Recanto Santa Maria, o nosso objetivo é esse, de estar abrindo para que você possa ir lá e receber ali o seu tratamento espiritual, o seu benzimento na nossa capela, que está linda, uma capela pequenininha, entra um de cada vez junto comigo ali para o benzimento, no consultório para poder agendar. Então, assim, para que você possa dar sequência, sabe? É como a vida espiritual, o equilíbrio, a harmonia de tudo na vida se dá da mesma forma que um antibiótico. Né? Quando a gente toma um antibiótico, tem que ter a hora certa, o prazo certo, para que ele venha a agir. E, ao mesmo tempo, com ele, você precisa ali, né, se fortalecer, tomar, às vezes, alguma coisa para não afetar outra, porque quando nós estamos cuidando da nossa harmonia,
olha, vai surgir alguma coisa ou alguém para querer nos desarmonizar de qualquer jeito. Então, a gente tem que estar sempre em vigilância nesse aspecto. Não em alienação, mas em vigilância. Dá uma dica para quem está aí te ouvindo, te assistindo pela Vibe Mundial e pela Astral TV, uma dica de como a pessoa pode notar que ela está em total desequilíbrio e como ela pode se alinhar. Porque primeiro a pessoa precisa perceber que tem alguma coisa errada, né? Porque algumas pessoas não percebem, você dá uma chamadinha, né? Isso é uma pergunta difícil, porque cada um é cada um. Mas a melhor dica para você poder entender que você está fora do eixo, que você está fora do padrão, é o toque. Que toque é esse? Dos outros, sabe? Perceba, aprenda a ouvir, para de falar, aprenda a ouvir. Ouvindo, né? Você vai ver, ou então pergunte, vá a alguém e fala assim, você acha que eu estou meio fora do padrão? Você acha que eu estou precisando de alguma coisa? Você acha que, sabe, você perguntar a quem você possa confiar sobre esse aspecto. Isso é uma forma de você identificar essa desarmonia, essa falta de alinhamento que é necessário. Tá? Quanto ao fato, como resolver a partir desse momento? Gente, primeiro passo é perceber que você é um ser humano. Então, como ser humano, você também precisa de médico. Por isso, eu não respondo sobre saúde de forma alguma, porque saúde é coisa para médico. Dentro do aspecto espiritual, nós somos apoiadores e nós somamos para que a sua saúde física, mental, emocional e espiritual possa estar em harmonia. Mas é importante que busque primeiro realmente um médico. Às vezes é uma falta de vitamina que está gerando tudo aquilo que você está precisando. Ah, eu não gosto de tomar remédio, gente, mas se o remédio existe, é algo que você precisa entender a sua necessidade para poder encontrar um equilíbrio e, com isso, ter uma vida mais saudável. E, associado a isso, como eu falei, aí sim, buscar a espiritualidade com técnicas. Às vezes, gente, uma yoga, tá? Vai ajudar muito. Ficar numa posição fetal, por exemplo, dentro da yoga, isso faz, ali, se você ficar uns 5 minutinhos, faz você se sentir como se estivesse recuperando um sono da noite, tá? Então, isso vai ajudar. A posição do morto, né? Também dentro da yoga, que é uma posição final, depois de todos os asanas que a gente faz, é uma posição de entrega, sabe? Que faz também com que nós possamos entrar em equilíbrio após esses asanas que nós realizamos para quebrar as castas que estão presas em nós. Porque muitas das vezes nós somos quase que nem aquele desenho do Homem-Pedra, né? Aquele super-herói lá. Nós somos assim, só que nós não enxergamos ou não queremos enxergar. Você tem algum exemplo, assim, seja nas perguntas objetivas que você responde para as pessoas, numa consulta de 30 minutos ou de 1 hora, um exemplo de que a pessoa estava muito desarmonizada energeticamente, sem equilíbrio interior, e depois da consulta ela melhorou? Olha, tem, assim, muitos casos de pessoas que começam a encontrar, inclusive, testemunhos. Se eu fosse pegar, né, o exemplo, hoje mesmo nós recebemos a ligação, uma mensagem de alguém que ouviu aqui na rádio uma mensagem e ele, assim, a princípio não tinha dado tanta importância até ele estudar a respeito de algo que dizia, né, sobre aquilo, e isso trouxe para ele um entendimento do quanto é importante bater, por exemplo, no peito. Então, assim, esse é um exemplo simples, mas tem outros exemplos, como, por casos de pessoas que viviam relacionamentos tóxicos que conseguiram se separar,
encontraram o apoio, a força necessária para encontrar um novo caminho. Então, isso é muito bom. Existem outros casos de pessoas que, olha, por mais que tentem e façam pergunta ao mesmo tempo, não conseguem. Então, por exemplo, casos, às vezes, de uma traição, às vezes nem tão consumada, mas com muito desejo, que faz com que a estrutura dela familiar comece a afundar em função disso financeiramente. E a pessoa não enxerga isso. Ela até tenta fugir da situação para melhorar, mas como tudo está muito perto e ela fica nesse conflito, então ela fica sempre esperando que a carta possa dizer para ela assim: não existe mais nada entre vocês. Mas é óbvio que a partir do momento que a pessoa ainda pergunta, é porque ela ainda tem ali um desejo. Então, tem gente que consegue sair, tem gente que é difícil realmente sair dessa situação. Você está com o tarô aí na sua frente. O tarô mostra, através da resposta que você vai dar, se tem um desequilíbrio ou não, em qual área? Sim, dependendo do que a gente possa estar trabalhando dentro da consulta, dessa pergunta, tem como, porque cada carta, principalmente aqui do baralho cigano, ele traz algumas referências. Então, vamos pensar assim no urso. O urso, ele traz a referência de que existe alguma coisa que essa pessoa acumula, tá? Ou que ela não cuida, às vezes ela não está cuidando da alimentação dela. Outra coisa, raposa. Muita gente vê raposa como negativo. Eu não vejo, depende da posição que ela caia. Mas a raposa fala: olha, você não está prestando atenção para agir no momento certo. Você está agindo a qualquer momento de forma errada. Então, tem a âncora. Menina, é para você se desprender, você só vai chegar a algum lugar se você soltar. E aí a pessoa, não, é apegada. Ai, porque minha mãe, ai, porque meu pai, ai, porque o meu trabalho, pelo menos eu tenho esse trabalho, mesmo eu tô infeliz. Ai, pelo menos eu tenho esse marido, que ele pode fazer tudo o que ele faz, não me fazer feliz, mas pelo menos eu estou me mantendo porque eu não sei fazer nada na vida. Então, sim, as cartas ajudam muito nisso. E, na verdade, então, tudo se resume também em mudança de hábitos, né? Sim, tudo é hábito, gente. Tanto hábitos saudáveis como hábitos que nós precisamos perceber que nós possuímos e que não nos traz nada de bom. Tá? Então, vamos pegar assim, a gente discute muito a questão do gênero, né? Hoje em dia, onde tem gente que fala que é escolha, a questão de ser gay, lésbica ou qualquer LGBTQIAPN+. Não importa. Aí tem gente que fala que isso é uma escolha, que tem cura para isso, que tem coisa. Isso não é escolha, isso nasce. A pessoa vem com essa natureza, e se vem com essa natureza é porque Deus nos fez dessa forma. Agora, nós temos escolha de fumar, de beber, de usar droga, nós temos a escolha de não querer enxergar o fato de que nós somos, às vezes, agressivos por consequências de uma criação ou por conta do pai, da mãe. Então, tudo isso é algo que está relacionado à escolha e não à questão do gênero. Ou seja, mau caráter vai ter em qualquer pessoa de qualquer gênero, não importa. Né? Não importa também nem a sua fé, né? Se é padre, se é pastor, se é pai de santo, se é espiritualista, se é budista, não importa. Se tiver a pessoa ser mau caráter, ela vai ser mau caráter também dentro da religião. Aí é o reconhecer ou alguém trazer à luz isso para que se possa perceber e se possa mudar. Né? Então, o hábito, como diz, né, o
provérbio, o hábito faz o monge. Então, já que o hábito faz o monge, vamos fazer boas escolhas para que nós possamos sempre ter uma vida um pouco melhor diante de tanta guerra que vivemos por aí. Inclusive, quando você faz a resposta da pergunta objetiva, você dá um direcionamento, né? Esse direcionamento ajuda muito as pessoas a se perceberem e buscar o equilíbrio, né? Exatamente. Muitas perguntas que são respondidas, as pessoas falam, você falou aquilo que eu precisava ouvir. E a gente fica feliz, porque esse é o propósito. O propósito é de estar fazendo um trabalho sério, um trabalho que possa alcançar, não simplesmente você que está me escutando, mas alcançar os padrões vibracionais do teu coração, da tua mente, e alterando padrões que realmente vêm atrapalhando a sua vida. Dentro disso, dessa harmonia toda, existe uma questão que até foi um caso dessa semana que passou, uma pessoa que assim, ela não consegue casar. Ela nunca namorou, nunca casou. Ela acredita que a irmã tem inveja dela e tudo. E aí eu expliquei, não tem como ajudar, né? Tem que passar por uma consulta, né? Até quando a gente está doente, a gente tem que passar uma consulta médica para poder encontrar o remédio necessário. A mesma coisa é dentro do aspecto espiritual. Aí ela colocou, eu procurei uma pessoa que falou que só para eu gastar com material ia gastar R$27 mil. Então percebam, né, que existem muitos caminhos, tá? Mas não é porque você confia numa pessoa, né, que você também vai falar assim, você é bom, então faz de graça, me ajuda, né? E às vezes o caminho dessa pessoa não é casar. Ela tem que aprender a lidar com a solidão em função de coisas que ela, infelizmente, fez no passado e que, dali por diante, ela tem que só resignificar, entender, transformar isso em algo que possa ser positivo, ao invés de pensar só em querer casar, né? Pensar em querer prosperar, evoluir, em se tornar uma pessoa que possa entender um pouco mais da solidão para poder mostrar para outras pessoas que vivem que é possível viver da mesma forma. Bom, tira aí uma carta, sempre estão pedindo para você uma carta do dia, uma carta para a pessoa poder refletir um pouco. Vamos ver aqui, vamos tirar uma sequência de 3 cartinhas. A primeira carta que vem aqui é a carta do urso, tá? E isso mostra que o momento é um momento de você sair de onde você está, se desprender, olhar um pouco para a tua vaidade, parar de acumular coisas. Muitas das vezes você está acumulando coisas na tua mente ou comendo demais só para tapar aquele buraco de uma ausência que você vive. A ação necessária para isso é aqui, vem a torre. Então, a torre, ela fala o seguinte, põe o pé no chão, tá? Sobe, entra em contato, é uma carta que nos eleva, tá? E nos coloca numa posição de observar 360 graus. Então, fica aqui a dica também do arquétipo da coruja. Isso faz você observar muito mais, né, as coisas que estão acontecendo com você. E aqui a serpente, que muitos veem como traição, como um monte de coisa, mas aqui na conclusão eu vejo a serpente, como também é vista aí há milênios, como o elemento de transformação. Ou seja, o recado para você é: se enxerga, observa o quanto você pode mudar, melhorar a tua vaidade, melhorar o amor próprio e sair dessa situação transformada. Chegamos ao final, eu e aqui a nossa voz do além, e quero saudar todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim é do Deus que habita em cada um de vocês. E se você deseja agendar uma consulta comigo, 11 93262 6446. 11 93262 6446. E até a próxima quarta, às 6 horas da manhã, na Astral TV e na Vibe Mundial.